Processo civil. Vou falar agora das provas. Vou começar aqui, disposições gerais. As partes têm o direito de empregar todos os bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, ou a defesa, e influir eficazmente na convicção do juiz. Então a parte pode empregar, está falando aqui, todos os meios legais, todos os meios que estão descritos na lei, e também aqueles que não estão na lei, porém são moralmente legítimos, tá? Então todos os meios. Caberá ao juiz de ofício ou requerimento da parte determinar as provas necessárias ao mérito. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Tá? Vai indeferir. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Tá? Então, o juiz tem que motivar, tá? A razão do seu convencimento nos autos. O juiz poderá admitir a utilização da prova produzida em outro processo, atribuindo observado contraditório, tá? Então, se a prova foi produzida em outro processo e foi observado esse contraditório, o juiz poderá admitir a utilização da prova. Da prova incumbe a quem? Vai ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Questão de prova, né? O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Os casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade, dificuldade de compreensão da prova do fato, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo a ser do réu, era do réu para ser do autor, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar a parte incumbir do ônus que lhe foi atribuído, tá? Então, a gente tem que ter em mente que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade, olha só, existe uma impossibilidade, existe uma excessiva dificuldade de cumprir o encargo, aquela prova é necessária, só a parte vai cumprir de maneira mais fácil, entendeu? Isso. A decisão prevista no parágrafo 1º desse artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, tá? Então, o juiz tem que ter isso em mente. Ele não pode simplesmente inverter o ônus da prova se essa desincumbência do encargo vai ser impossível ou excessivamente difícil, tá? A distribuição também pode ocorrer por convenção da parte. A distribuição diversa do ônus da prova pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando, duas hipóteses, quando recair sobre o direito indisponível da parte e quando tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito, tá? A convenção de que trata o parágrafo 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo. Esse acordo da distribuição de ônus da prova, tá? Não depende, aqui é questão de prova, hein? Não dependem de provas notórias, afirmado por parte e
confessar esse processo como incontroversos, em cuja favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Então não precisa de provas, tá? Não dependem de prova os fatos notórios, aquilo é notório para o homem médio, aquele fato é notório para o homem médio, é notório, por exemplo, que as torres gêmeas foram atacadas, coisas que todo mundo sabe. Fatos que foram afirmados por uma parte e confessadas pela parte contrária. Não precisa de prova para isso. Não depende de prova aqueles fatos que foram admitidos no processo como incontroversos. Você só vai precisar de prova os fatos controversos. Né? Os incontroversos não. Em cuja favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Tá? Então existe uma presunção de existência daquele fato, uma presunção de veracidade, não precisa de prova. Tá? Então o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação de que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. A parte que alegar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, que são os costumes, né, provar-lhe-á o teor, se assim o juiz determinar. Olha só, a lei federal, se alegar a lei federal, não precisa provar a vigência. Agora, se for uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei estrangeira, um costume consuetudinário, né, aí vai ter que provar que essa lei existe, o teor dela, né, e a vigência sim o juiz determinar. Tá? O juiz pode determinar então isso. Até porque geralmente são questões mais específicas, né? A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa no caso previsto no artigo 300, quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova nele solicitada for imprescindível. Tá? Então, a carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto, o que eles vão fazer? Vão suspender o julgamento da causa quando, tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova nele solicitada for imprescindível. A carta precatória e a carta rogatória, não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo, poderão ser juntadas no documento. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para descobrimento da verdade. Na verdade, esse é o fato. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. O alvo é esse, é o descobrimento da verdade. Preservado o direito de não produzir prova contra si própria, incumbe à parte. Tá? Então vai incumbir a parte, preservando, obviamente, o direito de não produzir prova contra si próprio, profissional. Incumbe a parte comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado. Colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. Praticar o ato que lhe for determinado. Em relação a qualquer causa, dois pontos. Informar ao juízo os fatos e as circunstâncias de que tenha conhecimento. Então vai incumbir só o terceiro. Tem conhecimento dos fatos, tem que contar para o juiz. Exibir o documento que esteja em seu poder. Tem poder de alguma coisa, o documento que seja necessário para o processo, tem que exibir para o juiz, tá? O terceiro. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas e subrogatórias, tá? Da produção antecipada da prova. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que produção antecipada, antecipou, tá? Haja fundado que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos de pendência da ação. Então é melhor fazer agora do que se tornar impossível, né? Ou difícil. A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar
a autocomposição, é um acordo, ou outro meio adequado de solução de conflito. Pô, se realizar esse ato agora, pode ser que tenha um acordo, então é legal. O prévio conhecimento dos fatos ajudar ou evitar o ajuizamento da ação. Participada quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então, a prova pode ser necessária. Bom, o arrolamento de bens observará o disposto da sessão quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. Tá falando do arrolamento de bens, tá? Quando tiver por finalidade apenas a realização de documentação e não a prática de atos de apreensão. A produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro, onde esta deve ser produzida, ou do foro de domicílio do réu. Então, a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde a prova deve ser produzida, ou no foro de domicílio do réu. Competência do juízo para a ação que venha a ser proposta. O juiz estadual tem competência para a produção de prova antecipada, para a produção antecipada de prova requerida em face da empresa pública federal, assinala o verbo federal. Tá? Aplica-se o disposto nesta seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica sem caráter contencioso que exporá petição circunstanciada sua intenção. Então, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. O juiz determinará de ofício da parte a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se sua produção conjunta acarretar excessiva demora. Nesse procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que indeferir a produção de prova, da prova pleiteada pelo requerente originário. Serão em cartório durante um mês para extração de cópias e certidões pelos interessados. Fim do prazo, os autos serão entregues ao promover. Data notarial, artigo 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Dados representados por imagem ou som gravados em ata notarial. Bom, e o depoimento pessoal? Depoimento pessoal, artigo 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte. Então, uma parte requer o depoimento pessoal da outra parte, a fim de que esta seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder do juiz de ordená-la de ofício. Ou seja, esse depoimento vai ser na audiência de instrução e julgamento, vai ser por requerimento da parte, tá? Ou
do juiz de ordená-la de ofício, pode vir também do juiz, tá? Se for da parte, seria o depoimento pessoal propriamente dito, se vier por parte do juiz, seria o interrogatório, né? Ambas espécies do gênero propriamente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer, a parte aqui não compareceu, ou ela compareceu e se recusou a depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena. É vedado a quem ainda não depôs assistir. Então, vai depor o autor. O réu não vai poder assistir. Tá? Só depois. O depoimento área diversa daquela onde tramita o processo poderá ser colhido por meio de videoconferência. E a possibilidade da videoconferência. Em outro recurso tecnológico em tempo real, que poderá ocorrer inclusive durante a realização da audiência de instrução e julgamento, né, ao vivo até. Evasivas, o juiz, apreciando as demais circunstâncias e os elementos de prova, declarará na sentença se houve recusa de depor. A parte responderá pessoalmente sobre os fatos articulados, descritos anteriormente preparados, permitindo-lhe o juiz, todavia, a consulta a notas breves, desde que objetivem completar esclarecimentos, tá? Então a parte vai responder pessoalmente sobre os fatos articulados. Não vai poder servir descritos anteriormente preparados. Ela vai ter que falar oralmente. Não pode ter um rascunho lá escrito, entendeu? A parte não é obrigada a depor sobre fatos. Que tipo de fatos? A parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou torpes que lhe forem imputados. Não é obrigada a depor sobre fatos a cujo respeito por estado ou profissão deve guardar sigilo. Tá? Não é obrigada a depor acerca dos quais não possa, de fato acerca dos quais não possa responder sem coloque em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Essa disposição não se aplica às ações de Estado e de família, porque aqui o bem jurídico tutelado vai ser maior, né, do que aquele bem que ele está querendo esconder, do que aquilo que ele está querendo que ele está querendo se omitir de falar, né? Então não se aplica às ações de Estado e de família. E a confissão? A confissão judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável do adversário. Então é um fato contrário ao seu interesse e favorável do adversário. Aí vai ter a confissão. Tá? A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Confissão judicial, espontânea, tá? A pessoa quis ir lá e depor, ou provocada quando ela é perguntada. Ela é questionada e ela acaba respondendo. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes. Então, ou seja, quando existe alguma prova, alguma coisa no processo que beneficie os sortes, aquilo é usado. Agora, quando existe alguma coisa no processo que prejudica os outros litisconsortes, um confessou, a culpa só vai recair sobre o que confessou. Os outros não, vai caber outro tipo de prova. Mas a confissão só vai valer para aquele litisconsorte que confessou. Tá? Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, essa ação versa sobre um bem imóvel ou sobre um direito real sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou de companheiro não valerá sem a do outro, precisa do outro cônjuge, salvo se o regime de casamento for de separação absoluta de bens. Aí sim, porque o bem vai ser só de um. Não vale como confissão a admissão em juízo
de fatos relativos a direitos indisponíveis. Tá? Direitos indisponíveis não vale como confissão. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se refere os fatos confessados. Se não for a quem se refere, essa confissão vai ser ineficaz, tá? A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Até onde vai o que ele pode dizer, né? A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorrer o dia de coação. Então pode mas ela vai anulada. Quando, tá? A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura, tá? Então, a legitimidade para a confissão aqui é exclusiva do confitente. Só ele pode entrar a ajuizar a ação, se for o caso, e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer. A confissão extrajudicial, então existe essa possibilidade da confissão extrajudicial, quando feita oralmente só terá eficácia nos casos em que exige a prova literal. A confissão é, em regra, invisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Porém, cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de construir fundamento de defesa de direito material ou reconvenção, porque aí tem que vir a defesa. Tá?